Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham para mais uma escola bíblica dominical. Estaremos comentando a lição de número 9 desse terceiro trimestre do ano de 2025, uma igreja que se arrisca. E o tema principal da nossa lição, o personagem desta lição será Estevão, aquele primeiro diácono que foi nomeado pelos apóstolos, que escolheram os 7 varões, e o primeiro nome a ser citado foi o de Estevão, e dado o qualificativo a ele, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, nós estaremos comentando nesta lição. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana, e já convido você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe, e vamos levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. Pois bem, quando nós falamos aqui de Estevão, nesta palavra introdutória, Estevão, primeiramente o seu nome, ele significa Stéfanos, que quer dizer coroa e também recompensa. Coroa e recompensa são o seu significado, o nome grego Stéfanos. E agora nós podemos ver que a igreja, que quando o Senhor escreve para a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10, ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nesta lição, nós vamos ver também o martírio de Estevão. O que é o martírio? A pessoa que é reconhecida como mártir. O que é o mártir? O mártir é aquele que não recusa, que não cede. Uma pessoa que recusa a renunciar à sua fé, recusa a renunciar os seus princípios. Então, os seus princípios são inegociáveis, ainda que lhe custe a vida. Foi o caso de Estevão. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o dia 21 de abril, onde comemora-se o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? O primeiro mártir da independência, um homem que lutou pela independência do Brasil, e hoje nós temos o dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, um feriado nacional. No caso da igreja, a morte de Estevão foi um marco. Agora, por que Deus permite acontecer algumas coisas na igreja ou com seus filhos? Nós podemos ver assim, Deus permite situações adversas para fazer cumprir os seus propósitos. Deus permite situações adversas para fazer cumprir os seus propósitos. Vamos ver o caso de Jó. Deus, ele tinha um propósito. Ele pergunta para Satanás de onde vem, de onde vem. Ele responde, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor fala, observaste meu servo Jó? Homem reto, fiel a Deus, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando Deus fala das características de Jó, então Satanás lança, mas tu cercaste de todas as benesses da vida, tira, toca para ver se ele não blasfema de ti. E Deus então permite que Satanás provoque aquela situação que tira todos os bens de Jó, matando inclusive os seus filhos em um só dia. Deus permitiu isso, Jó não sabia de nada. Existem situações na nossa vida que nós não sabemos o que está acontecendo, mas a origem dela está no mundo espiritual, mas a nossa fidelidade vai testificar àqueles que estão no nosso entorno e vai repercutir para a eternidade. Há provas e situações que eu não entendo, que você não entende, mas um dia, lá no céu, nós vamos entender o porquê de todas as coisas. E às vezes, Deus nem vai querer explicar o porquê, e nem eu vou querer saber o porquê, porque o importante é estarmos com o Senhor Jesus. Esse que vos fala, eu perdi 2 filhos, em 4 anos, eu perdi 2 filhos. E isso, para mim, foi um marco muito grande. E às vezes eu olho e penso na minha vida. Mas quando eu olho para o passado, eu vejo que ainda antes de me casar, quando ainda namorava a minha esposa, Deus me deu uma revelação que eu e ela chorávamos ao lado de 2 sepulturas. Então, e hoje, o que nós temos? Os anos se passaram, casamos, vieram os filhos, e o Senhor leva um filho, no dia do aniversário da minha filha caçula, 4 anos depois, faltando 6 dias para o aniversário dela, leva o nosso segundo filho, vítima de câncer. Agora, eu pergunto, por que Deus fez isso? Nós não sabemos, mas Deus tem o seu propósito. Deus tem o seu propósito. Existem lutas que você passa na sua vida, que você não vai entender.
você não vai compreender, mas saiba de uma coisa: Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito em todos os acontecimentos da sua vida. Às vezes nós queremos valorizar os momentos alegres e felizes, mas saiba que é nos momentos de angústia, de dor e de amargura que Deus faz frutificar na nossa vida e revelar em nós os seus grandes propósitos. Voltemos para a lição. Aqui nós vemos que Estevão, ele foi uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, um modelo para todo cristão e que serve de modelo para a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos também que quando ele começa aqui a fazer este trabalho, a testificar do Senhor Jesus, no tópico primeiro da nossa lição, nós vamos ver assim: Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a seguir, nós vamos ver ali os ataques de Satanás, nós vamos ver ali as armas na sequência, as armas espirituais que nos são disponibilizadas pelo Senhor. Quando nós vamos para Coríntios capítulo 10, versículo 4, nós vamos ver também que as armas da nossa milícia não são carnais, nós vamos ver mais poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então o Senhor, Ele nos envia para a guerra, nos permite que entremos em guerra, porém Ele nos coloca armados para vencer as batalhas nas quais nós estamos entrando. Aqui neste caso, Estevão, cujo nome, nós já falamos aqui, o seu nome significa Stéfanos, que quer dizer coroa, que quer dizer também recompensa. Em Apocalipse 2 e 10, a igreja de Esmirna, e fala: recebereis ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Neste caso, nós vamos ver que Estevão foi um jovem de fé inabalável, que ele não cedeu às dificuldades, ele não cedeu às opressões, ele não cedeu às intempéries que estava cercando a ele, mas ele permaneceu firme no seu propósito em defender a sua fé. Agora, nós podemos ver por que Deus então permitiu estas coisas. Primeiro, nós vamos ver que Jerusalém, ela já estava cheia da doutrina do Senhor Jesus. Jerusalém estava agora saturada pelo Evangelho. O Evangelho, todas as pessoas em Jerusalém sabiam da pregação do Evangelho que o Senhor estava realizando através dos apóstolos. Toda a Judéia já sabia das maravilhas do Senhor, que o Senhor estava realizando através da sua igreja. Até os judeus helenistas, aqueles fora de Israel que vinham para Jerusalém, sabiam das grandezas que Deus estava fazendo. E nós vamos ver que diante desta realidade, o povo de Jerusalém e da Judéia já conheciam a doutrina de Cristo. Mas quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, nós vamos ver que o Senhor fala: e ser-me-eis testemunha em toda... Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E parou aí. Não, ele foi Samaria e aos confins da terra. Com esta perseguição, os apóstolos então ficaram em Jerusalém, mas a igreja foi dispersa com a perseguição. Foi dispersa, mas para que isso acontecesse foi preciso o martírio de Estevão. Estevão permaneceu com a sua fé inabalável. E onde foi o embate que Estevão recebeu? No versículo 8 do capítulo 6, nós vamos ver assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Nós vamos ver aqui que havia não somente os judeus ali de Jerusalém de fala hebreia, mas havia os gregos, os judeus helenistas, combatendo contra Estevão. E Estevão permaneceu firme, trazendo a palavra de Deus, defendendo a sua fé, mostrando que Jesus era o Cristo e que havia ressuscitado. Agora, quando ele fala e traz isso, nós vamos observar
nós vamos observar que ele não recuou na sua fé, mas ele estava pronto para responder a todos os questionamentos acerca da sua fé por aqueles homens que assim se levantavam contra ele neste embate. Nesta situação, nós vemos que Estevão, ele defendendo a fé cristã, a Bíblia vai dizer assim, ó, o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam, e disputavam com Estevão, Atos 6 e 9. Os léxicos ou dicionários de grego-português observa que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas. Então, diferentes pontos eram questionados, diferentes pontos eram debatidos, era um debate de ideias, e mostra que Estevão era uma pessoa arguta, uma pessoa que possuía grande envergadura para trazer a palavra de Deus. Ele tinha segurança naquilo que ele falava, mostrando assim que Estevão estava verdadeiramente preparado para o embate daquelas pessoas que se levantavam contra o evangelho do Senhor Jesus. E nós vimos, ainda para concluir aqui o tópico primeiro, nós vamos ver assim da falsa narrativa. As falsas narrativas são aquelas pessoas que criam, que inventam fatos mentirosos e propagam como se verdade fossem. O Senhor Jesus, ele foi vítima disto. Ele foi acusado de enganar o povo em João 7 e 12. Também os judeus disseram que Jesus não ressuscitou, mas que o seu corpo fora furtado pelos discípulos porque os soldados dormiram. E essa mentira se propagou até os nossos dias. Tenho pessoas, amigas, pessoas judeus de confissão judaica, que eles negam e não ressuscitou. Então, ainda hoje, é uma narrativa sustentada na incredulidade judaica. Paulo também, ele foi acusado de pregar contra os decretos mosaicos, quando na verdade não era. Paulo utilizava o escrito de Moisés e mostrava Cristo através deles, através daquilo. Então, nós vemos que as narrativas, hoje nós vivemos guerras de narrativas, onde as pessoas apresentam a mentira e sustentam-na como se verdade fossem. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver Estevão e a igreja que defende sua fé. Aqui, neste ponto, nós vamos encontrar uma pessoa que defende a fé, uma apologeta. Não há dúvida, não podemos falar de forma diferente. Estevão foi o primeiro apologeta. E nós vemos que ele se demonstra, se apresenta como uma pessoa arguta. O que é uma pessoa arguta, com argutez? É uma pessoa que tem discernimento, é uma pessoa sagaz. O que é uma pessoa sagaz? É uma pessoa falsa, mentirosa ou que é de má reputação? Não. Uma pessoa sagaz é uma pessoa que não se deixa enganar. Ela tem aquela perspicácia e não se deixa enganar. Ela tem discernimento espiritual. Então aqui nós vemos uma verdadeira apologia ao Evangelho de Cristo neste capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. Vemos ainda que os corações endurecidos, os corações endurecidos do povo judeu foram confrontados por Estevão de uma forma veemente, de uma forma firme, de uma forma contundente. Então, ele não deixou. E nós vimos aqui que Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. As pessoas tentaram de todas as maneiras. O que eu acho interessante é que no meio desta discussão, a Bíblia vai dizer que os olhos dos homens estavam fitos em Estevão e viram o seu semblante como um semblante de anjo.
E ali ele mostra a grandeza de Deus, ele mostra quem é Deus, o Deus da glória. Ele expõe ali o Deus da glória e começa a trazer um ensinamento desde Abraão, da sua saída lá de Ur dos Caldeus. Ele vai para a formação de Israel, das 12 tribos, fala da descida ao Egito, da família de Jacó. Ele fala que agora Deus os visita, que Deus os tira dali. Então ele vem trazendo, mostrando paulatinamente, demonstrando conhecimento histórico, conhecimento teológico, e ainda ele mostra conhecimento das escrituras bíblicas, mostrando sobre as profecias, sobre quem era Jesus e onde estava a fonte lá na antiga aliança. Então ele trouxe todas as coisas aqui, mostrando e justificando a sua crença, a sua pregação. E por fim, ele confronta esses corações endurecidos, porque eles estavam resistindo à palavra de Deus. E vai dizer ainda o que é um coração endurecido. Coração endurecido é aqueles que não quer ser convencido. As pessoas não têm argumentos, mas porém veja bem, ela não tem argumento para contrapor a alguém. Ela sabe que aquela pessoa tem os seus argumentos fundamentados na palavra. E, no entanto, elas resistem, mesmo vendo que os argumentos estão fundamentados na palavra e que ela não tem argumento para contrapô-los. Então, o que a pessoa faz do coração endurecido? Ela não se converte, ela não se curva, ela não se convence, antes se levanta para calar a boca daquele que está falando. Foi isso que aconteceu com Estevão. E assim Estevão foi levado para ser apedrejado, foi acusado, fizeram falsas testemunhas, ele foi apedrejado, mas ele diz o seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita do Pai. E quando ele fala essas coisas, as pessoas se revoltam para querer acabar de vez com a vida, com a história de Estevão. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos ver Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz. Ele mostra que Jesus estava vivo e que Jesus estava à direita do Pai, estava de pé para recebê-lo. E nós vamos ver ainda que no número 2 aqui do tópico 3, e ele de joelhos, ele clama e intercede pelos seus agressores, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Que então mostra aqui uma pessoa convertida, uma pessoa que não se deixou levar pelo ódio, não se deixou levar pela fúria daqueles que o atacavam. Assim nós chegamos ao final desta lição, aprendendo que a história de Estevão serve de alento para a igreja nesta última hora. Nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas estão pregando não mais o evangelho da cruz. As pessoas não estão pregando mais o evangelho de renúncia. As pessoas não estão pregando mais um evangelho onde nós temos que negar o mundo. Mas as mensagens bíblicas hoje estão sendo relegadas. Está crescendo hoje as mensagens coaching. Já não são pregadores, são coachings. E essas mensagens coaching não servem para levar o homem, tirá-lo da vida de pecado e colocá-lo diante de Deus. Nós vemos grandes nomes diante de pessoas vivendo numa situação que a Bíblia reprova, que a Bíblia condena. E, no entanto, a pessoa se dirige uma palavra como que fosse palavra de Deus. Eu tenho te abençoado e vou te abençoar ainda mais. Como? Se a pessoa está andando de braços dados com o inimigo das nossas almas em linha reta para o inferno. Isto não é profeta de Deus.
Isto não é pregador do Evangelho de Cristo. Isto é para sentar-se e ouvir e ler esse capítulo 6 e esse capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, para ver o que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é ser aplaudido pelos homens. Pregar o Evangelho não é ser abraçado pelos homens. Pregar o Evangelho é confrontar o pecado, é confrontar as coisas erradas e mostrar o caminho dos céus. É esta a mensagem da cruz, que não está sendo mais pregada nos nossos dias atuais. É hora dos pregadores tirarem as mensagens comerciais e pregar a mensagem da cruz, porque o dia do arrebatamento está chegando. E para concluir a nossa lição, nosso comentarista escreve: Estevão, um dos 7 escolhido para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. As culturas estão aí, mas a palavra de Deus, ela está acima de toda e qualquer cultura. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.